Telespectadores, rádio ouvinte, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu e nosso podcast aqui na sua Índico. Hoje não vamos fugir à regra, vamos fazer um rescaldo do que foi o 25 de junho, dia da Independência Nacional, em que foi celebrado por todos os moçambicanos e não só. Vamos ainda na edição de hoje fazer uma perspectiva do que pretendemos para os próximos 50 anos, que estruturas é que Moçambique está a colocar hoje para daqui a 50 anos celebrarmos novamente 50 anos adicionados a estes que já celebramos. Portanto, nos próximos 50 anos, assim estamos a fazer referência aos 100 anos. Até lá saberemos como é que estaremos e como é que podemos alavancar o nosso país. Espero que até essa altura possamos estar juntos e até essa altura podemos fazer eventualmente um rescaldo. Na edição de hoje contamos em estúdio com o analista político Alves Mulungo, com quem vamos abordar este tema sobre o que foi o nosso 25 de junho, também o que pretendemos para os próximos 50 anos. Muito bom dia, boa tarde, em função da hora que nos escuta ou nos ouve e nos vê. Seja bem-vindo. Saudação a si, Rito Tava, e em especial a quem nos acompanha a partir de casa e aqueles que têm, se calhar, esta prerrogativa de nos acompanhar através dos seus dispositivos, seja na sua viatura ou mesmo estando na rua. Vamos discutir aqui em torno daquilo que é o orgulho nacional, que é a independência do Estado moçambicano. Hoje é o nosso habitual convidado, portanto, Américo Sozinho, mas ainda assim vamos poder juntos analisar. Qual é a leitura que faz das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, que foi celebrado no atual Estádio Nacional da Independência? Bem, eu creio que foi uma festa bonita. Tivemos lá moçambicanos, aqueles que têm o interesse de estar mais próximo daquilo que são as comemorações a nível do nosso Estado, aqueles que percebem a dimensão de ser patriota, aqueles que sabem quais são os valores de uma luta, aqueles que entendem de facto o que custou esta liberdade. Então estiveram lá a testemunhar os 50 anos. São 50 anos que, em breve trecho, podiam, de facto, ser arrolados numa espécie de uma retrospectiva, de facto, de triunfalismo. Mas, como somos no Estado, o Estado é como uma vida humana, tem os seus bons momentos, mas também tem os seus maus momentos. Estamos como estamos. Não estamos piores, estamos a caminhar e há, de facto, sinais de que alguma coisa, se calhar, pode vir a alterar aquilo que é o rumo de acontecimentos. Moçambique tem 50 anos de independência, mas no meio dessa independência tivemos as vicissitudes que tivemos. Tivemos a Guerra dos 16 anos, tivemos algum momento de instabilidade com os problemas no centro, que são questões não meramente que de facto chocam com a independência como tal. São questões internas. A independência, nós estamos a falar da configuração territorial. De lá para cá não tivemos nenhum problema de invasão, a não ser essa questão, se calhar, da insurgência em Cabo Delgado. É verdade que há quem advoga que os ataques que a Rodésia perpetrou a nível do nosso território é considerado uma invasão, então já tivemos uma invasão. Vamos, se calhar, aqui explicar que há, de facto, invasão, há também ataques. Ataques são perpetrados a uma distância, é utilizado muitas das vezes uma força aérea para poder fazer ataques. Agora, a invasão tem que se utilizar a infantaria, porque a infantaria é que tem esta capacidade de poder ocupar territórios. Então, por aí, se calhar, pelos conceitos como tal, Moçambique ainda não foi invadido. Então, considerando estes fatos, o nosso território continua ele inviolável. Então, a independência está lá. E quando nós verificamos a nível internacional a questão da Rússia e Ucrânia, vários Estados foram obrigados a tomar partido
ou tomar posição perante aquilo que é uma violação do direito internacional por parte da Rússia, mas também há um condicionante geopolítico que, na percepção da Rússia, é uma fenda de segurança ou é a sua cortina de segurança e que deve ser defendida a qualquer custo. Ou seja, há um grupo que apoiou a Rússia, ou seja, o ato da Rússia de invadir a Ucrânia, mas há um grupo que condenou a Rússia por ter, de facto, aqui violado o direito internacional. Então, Moçambique foi muito pressionado para tomar o seu posicionamento. E Moçambique, como um Estado soberano, que tem, de facto, esta independência, liberdade de agir na sua política externa, com a sua autonomia, decidiu optar pela neutralidade. É só para recordar os caros telespectadores e ouvintes da rádio que a neutralidade possibilitou uma segurança, mas também uma paz para estados como a Suécia, como a Suíça, no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o exército do Hitler não invadiu a Suécia, não invadiu a Suíça. E também o Exército Vermelho, quando começou a repelir o exército do Hitler, também não conseguiu ocupar estados, porque eram não alinhados, ou seja, não se identificavam com nenhuma das partes. Então, esta é a importância deste posicionamento de Moçambique, que temos como liberdade a nível da nossa política externa, por causa desta independência que foi conquistada em 75, que bravos homens de Zumbo Índico e de Rovuma Maputo, lutando de todas as formas, sabotando empresas dos portugueses, sabotando tudo aquilo que o sistema colonial havia colocado aqui, reivindicando, ou seja, como forma de reivindicar aquilo que era seu por direito, que era o território. E assim, em 75, testemunhou-se no próprio estado da Machava o culminar desta luta, que foi de facto a proclamação da independência total e completa. É preciso se perceber isto, é uma independência total e completa porque libertou-se a terra e o homem. Se hoje estamos aqui sentados a discutir a política interna com este gosto que nós temos, é porque de facto nós temos a independência em Moçambique. E estes 50 anos são 50 anos bem conseguidos. Moçambique conseguiu se posicionar a nível interno com tantos problemas, que são problemas que com o tempo serão resolvidos. O que nos provou, por exemplo, a última eleição, é que, enquanto moçambicanos, se calhar esquecemos-nos de cultivar mais a questão do patriotismo. As diferenças políticas vieram trazer, através da sua polarização, vários posicionamentos que não agradam uns e não agradam os outros, não sabemos conviver com as diferenças. É preciso saber que a política é um jogo, e no meio do jogo é como um jogo de futebol. Se há alguém que gosta de uma outra equipe, não pode judiar a outra pessoa que gosta da equipe adversária, mas os dois devem contemplar a festa, porque é hora de jogo. Então é assim como funciona na política. E quando o resultado chega, não agrada um e não agrada o outro deve saber, de facto, conviver com o resultado do outro. Então é assim como devemos olhar a política e não nesses moldes em que nós estamos a olhar a ela hoje com um divisionismo, com um ódio para com o outro, e este ódio nos faz, de facto, destruir as conquistas que ao longo destes 50 anos Moçambique conseguiu. De facto, quando queimamos um pneu na estrada, nós destruímos o alcatrão, criamos fissuras na própria estrada, e aquelas fissuras, quando chegam as chuvas, elas crescem por causa do alastramento das crateras, a erosão criada através da água das chuvas. Então, nós temos que compreender que o que fazemos hoje pode ter uma grande consequência amanhã. Então, eu creio que este deve servir como momento de festividade, mas também um momento de reflexão a toda uma nação. O que é que nós pretendemos como nação? O que é ser patriota? O que é saber conviver com as diferenças? A unidade nacional que é questionada. Como é que nós olhamos? Se eu perguntar ao Rito qual é a sua etnia de origem, é capaz de eu descobrir que é diferente da minha. Então, a partir daí, nós começamos a perceber que, pelas diferenças, mas porque estamos unidos na mesma causa, estamos aqui sentados, significa que
há conquistas de facto. Então devemos de facto relevar estas conquistas e não diminuí-las per si, porque há uma percepção de que pertence a um determinado tipo de grupo. Não pertence a nenhum tipo de grupo. O grupo que lutou durante os 10 anos até alcançar a independência é um grupo patriota, é um grupo de moçambicanos. Só que nós, como não convivemos, estamos a tentar, se calhar, diminuir aquela luta. Não se pode diminuir aquela luta. Moçambique é um estado feito de heróis. Se calhar nós precisamos de novos heróis, mas temos que construir esses novos heróis. Mas esses novos heróis não podem ofuscar os antigos heróis, porque eles são tão importantes o quanto esses novos que nós precisamos. Muito bem. Há uma leitura que se tem feito em torno das nossas conquistas. Na sua opinião, nestes 50 anos, o que é que nós fizemos corretamente e o que é que nós não fizemos que precisava de ser alavancado? Ou, entre outras perguntas, o que é que nós fizemos erradamente e o que é que não fizemos corretamente? Bem, é uma pergunta meio filosófica. O que é que fizemos erradamente e o que é que não fizemos corretamente? Bem, se calhar, nós como Moçambique não conseguimos, de facto, criar aqui uma consonância com aquilo que é o plano internacional de governação. Quando digo plano internacional de governação, é que Moçambique, depois da independência e principalmente depois dos meados da década de 80, nós começamos a aderir a algumas organizações internacionais, neste caso o FMI, o Banco Mundial. Então, essas instituições, Moçambique, se calhar, não conseguiu criar um entrosamento a nível de acompanhar aquilo que era a sua capacidade de enxergar certos problemas dentro dos Estados. Digo isso porque se nós formos olhar para o nosso sistema de educação, o nosso sistema de educação ele tinha supostamente uma determinada qualidade até nós assumirmos o novo sistema de educação em 2004. De lá para cá, esse período todo, até 2004, nós tínhamos nos livros de aprendizado da escola primária a nossa história, a história da luta de libertação nacional. Quer dizer, os jovens, as crianças cantavam a história, contavam nos seus grupos de convívio sobre os seus heróis. Ou seja, é um grupo que cresceu, o seu herói não era o Hulk, o Spider-Man ou o Super-Homem. O seu herói era o Samora Machel, era o Chipande, era o Marcelino dos Santos, entre outros. Então, esse novo sistema na qual nós fomos inseridos em 2004, ele destrói esses heróis. Por quê? Minimiza a sua grandeza na nossa história. Então, se calhar, este problema de nós não termos conseguido criar uma consonância de modo a manter esses heróis como heróis fiéis na nossa história, é que, de facto, de uma forma errada, Moçambique não conseguiu responder a um nível desejado. O outro tipo de problema, eu creio que está na agricultura. A nossa agricultura, através de vários programas, como ProAgri, como Revolução Verde e outros, eu creio que esses programas todos pecaram porque não tinham como objetivo, se calhar, mecanizar a agricultura. Ou seja, tinham como plano criar um determinado tipo de projeto que trouxesse resultados em pouco mais de 5 anos, ou seja, é um mandato. O que é completamente complicado. O que é muito complicado, porque em 5 anos é muito difícil concretizar um projeto na dimensão do Estado, principalmente na dimensão de Moçambique. É um Estado com terras aráveis e é muito extenso em termos territoriais. Então era preciso, se calhar, que esses planos viessem, mas que fossem de no mínimo 20 anos, 30 anos, 50 anos. Então, se calhar, nesses 50 anos, podíamos estar aqui com uma robustez a nível da agricultura, como advoga a nossa Constituição da República, que é a base econômica. Mas a questão que se levanta é como manter esta continuidade destes projetos, sendo que cada ciclo governativo tem 5 anos. É preciso criar alguns planos que são permanentes. Os planos estratégicos. Exatamente, planos estratégicos, mas de caráter permanente, não para cada mandato e não para 2 mandatos. Mas é preciso criar planos, por exemplo,
vamos criar um plano econômico que vai durar por muito tempo. Este plano econômico, por mais que ascenda um grupo da oposição, o mesmo grupo vai olhar para o plano e vai dizer, olha, eu só preciso melhorar alguns pontos. Não preciso interromper este plano. Este plano ele é tão perfeito que interessa a toda uma nação que ele seja aprofundado para que, de facto, dê certo. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, depois do seu desmembramento ou da criação das duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ela apostou na educação. O seu apostar na educação significa que foi buscar, a nível internacional, a qualidade de professores, docentes, e trouxe para o seu país. Então, eles passaram o seu conhecimento aos seus cidadãos. E esses cidadãos preocuparam-se tanto com a qualidade que hoje a maior relíquia da Coreia do Sul é, de facto, a educação. É o setor que mais movimenta a economia a nível nacional. Ou seja, este é um plano que foi concebido desde a altura do Kim Il-sung, ele ainda em vida. Que o Kim Il-sung da Coreia, estou a usar a Coreia do Norte como referência. O nosso povo aqui conhece tão bem o Kim Il-sung, então para entender o tempo exatamente que foi levado. Então estamos a falar de mais ou menos 50 anos de construção e robustecimento de um sistema educacional que possa, se calhar, trazer bons resultados. E nós temos aqui em Moçambique hoje a Korean Petroleum Corporation. Esta empresa é que construiu a plataforma da Eni. Como é que ela construiu a plataforma da Eni? De prospecção de gás na Zona Norte. É através do conhecimento que os cidadãos da Coreia adquiriram e hoje estão a implementar. É só ver, eles hoje têm uma Samsung. Então, é exatamente apostando em alguma área de especialização de um país. Quando nós visitamos, por exemplo, a literatura em comércio internacional, Samuelson e Akshay Rowling, eles advogam que o país precisa especializar-se em alguma coisa. E essa sua especialização vai servir de moeda de troca. Então, o país que não se especializa não terá algo em troca para o comércio internacional, ou seja, não estará inserido no comércio internacional. Então, houve essa necessidade, se calhar, de Moçambique se especializar em alguma coisa. Se calhar teria sido esta agricultura, que hoje já é mecanizada, ou minimamente mecanizada, principalmente, por exemplo, em Gaza, onde temos mais de 200 quilômetros de plantações, se calhar com um sistema regadio bem mecanizado e um sistema de coleta bem mecanizado e não usando exatamente o homem como tal, se calhar hoje teríamos uma flexibilidade. Mas não só para esta agricultura ter os seus resultados palpáveis, é preciso que tenhamos infraestruturas. Quando falo de infraestruturas, falo de estrada para escoar o produto. Não estou a dizer que hoje não temos, hoje temos, mas o tempo que o produto leva para ser escoado desta zona até o local de venda, que é o local final, ela depois chega lá com um preço extremamente elevado. Por quê? Porque ela tem um custo operacional elevado, mas se nós tivéssemos infraestruturas que pudessem facilitar este processo, teríamos um custo operacional reduzido, se calhar o preço final também seria reduzido. E aí sim estaríamos num ambiente em que Moçambique tem uma especialização. Então, se calhar são essas coisas que nestes 50 anos falharam. Falharam porque nós começamos com um sistema político próximo ao socialismo e com o tempo depois entramos para um processo democrático. Então são várias temperaturas para um único ambiente que ele teve que se adaptar a este ambiente. Mas eu creio que não é tarde. Pode-se criar hoje um plano para os próximos 50 anos. Os nossos netos, nossos filhos é que terão de facto esta possibilidade de poder ver que aquele movimento que se criou há 50 anos atrás na agricultura, nas escolas, surtiu efeito e o resultado é este. Então, não se pensava que a Nokia um dia fosse perder espaço a nível do mercado das telecomunicações para uma Samsung, mas hoje é uma realidade que de facto estamos perante ela.
Muito bem, o Presidente da República tem estado a lançar as suas atenções muito particularmente para a questão da independência econômica, que refere-se à segunda independência como uma forma de alavancar esta nossa economia. Que pilares podem ou estão alicerçadas a esta base de desenvolvimento, tendo em conta os próximos anos? O que é que nós estamos a fazer hoje, que daqui a 50 anos podemos olhar para trás e dizer que colocou-se hoje as bases, porque me parece que não será depois do mandato do presidente Chapo que vamos considerar que já vencemos a independência econômica. Eventualmente são as bases que estamos a lançar, mas a questão que se levanta é como manter estas bases fixas para que os próximos governos sucessivos continuem a lançar os seus holofotes nesta questão da segunda independência. Bem, eu creio que o presidente falou e muito bem colocado, e nós, quando olhamos para a movimentação do seu governo, percebemos que há sinais neste sentido. Mas o que teremos numa fase inicial é o lançamento da semente, ou seja, a intenção está lá, o chute de saída está lá. Então, o que será necessário, se calhar, nos próximos anos é dar continuidade a este processo. Os sinais quais são? É que nós ouvimos o Presidente da República falar de renegociar alguns contratos com as multinacionais. Este é o primeiro passo. Quando ele fala de renegociar, significa que vai se reabrir os contratos, vai se renegociar ao ponto de trazer os contratos a um nível em que eles beneficiem, de facto, o Estado moçambicano, para que o Estado moçambicano consiga, de facto, trazer algum benefício para o seu próprio povo. O outro ponto é que nós estamos a ver, por exemplo, em Inhambane, na província de Inhambane, vai-se construir uma termoquímica. Então, estas ideias, ter uma indústria, uma processadora nas províncias, vimos isso, o Presidente da República anunciar que terá algumas indústrias processadoras, significa que ele está a tomar a iniciativa. Mas uma indústria pode levar 5 anos a ser construída, a ser montada, pode levar 3 anos, mais 2 anos termina o mandato do Presidente da República. Isto não vai significar que o plano do Presidente da República tenha, de facto, fracassado. A partir do momento em que nós começamos a ver a indústria ela funcionar como tal, começamos a perceber que há, de facto, o resultado daquilo que o Presidente disse há 5 anos ou há 3 anos atrás está aqui. Mas não só estar aqui, nós como moçambicanos precisamos contribuir. Temos que contribuir de que forma? A partir do momento que nós somos convidados por essas empresas ou essas indústrias a trabalhar lá, temos que nos engajar para conhecer o equipamento, como ele funciona, como é feito o trabalho lá dentro, para que, de facto, se amanhã aquelas empresas conseguirem criar uma outra, ou Moçambique criar uma outra idêntica, nós irmos para lá e, de facto, manusearmos as máquinas. E aí estaremos a criar o quê? Em cadeia, uma espécie de capitalização do capital humano como tal, que tem um conhecimento para que, de facto, funcione uma determinada indústria. Então, várias outras podem nascer. A título de exemplo, ouviu-se muito nos discursos do presidente Samora Machel, quando ele dizia, olha, esta empresa ou esta indústria hoje tem capacidade de produzir 100 toneladas. Então, nós daqui vamos levar os melhores funcionários, os mais qualificados, para outra empresa que vamos construir através do lucro que advirá desta empresa. Para lá irão os mais qualificados e aquela lá vai produzir 200 toneladas. Então, é esta percepção que o presidente Chapo está a trazer com essas indústrias que ele está a montar com a sua equipe, com o convite às multinacionais, para que, de facto, a longo prazo nós tenhamos aqui um sistema econômico, um sistema financeiro estável, porque não se faz sistema financeiro sem finanças e não se faz um sistema econômico sem uma economia. É preciso estruturar a economia, em que a economia de Moçambique é baseada. Não pode ser algo fictício, como está, de facto, ilustrado na Constituição da República, que é
a agricultura, mas quando nós olhamos para a nossa agricultura, é uma agricultura precária, na base da enxada, de cabo curto. Exatamente. Então, tem que ser algo mesmo sério, ou seja, é agricultura, temos que ter uma agricultura mecanizada, temos que ter capacidade tecnológica para que esta agricultura consiga responder primeiro à demanda nacional, ou seja, nós conseguirmos ter produtos para abastecer os nossos mercados e os excedentes é que são exportados para o estrangeiro. Então aí também íamos abrir um espaço para que a nossa balança de importação e exportação ela tenha mais inclinação para a exportação e não para a importação. Moçambique hoje é um país que compra muito e vende menos, mas temos que chegar ao nível de vender muito. Chega-se como? Através das indústrias, através da mecanização de uma agricultura. Nós temos vários recursos em quase todas as províncias. Se esses recursos forem, de facto, processados a nível local, podem, de facto, trazer um nível de exportação, porque vamos exportar produtos acabados. A título de exemplo, é a castanha de caju. A castanha de caju, ela pode produzir a sua parte externa, pode produzir alcatrão. A sua parte interna, que é a própria castanha, pode produzir cremes finos, ou seja, de primeiro nível, e também chocolates. Então, nós íamos importar o chocolate de caju, esses cremes, e íamos diminuir esta nossa importação de alcatrão. Íamos ter mais possibilidade de construir estradas para a nossa população circular. A produção destes, portanto, essas alternativas que traz, elas estão lá como conhecimento. A questão que se levanta é como implementar. Temos domínio ou temos ciência que é sempre melhor exportar um produto acabado. Mas a questão não é apenas de Moçambique em que temos esta situação. Vamos a tempo de transformar estas indústrias em verdadeiros celeiros de transformação de produtos acabados para que possamos ter divisas e aí fazermos sempre esta balança. Sim, eu creio que vamos a tempo. Não se pode pensar que por termos os 50 anos de independência estamos de facto numa exaustão como Estado. Nós ainda somos um Estado em um processo de dar os primeiros passos no mercado. Então, estando neste processo de dar os primeiros passos no mercado, fora a afirmação da identidade nacional, já temos esses recursos, foram descobertos, debate-se muito acerca dos recursos. E há uma coisa muito importante. Moçambique, fala-se muito dos recursos que não beneficiam o povo, mas boa parte dos recursos ainda não estão a ser explorados, ainda estão lá, intactos. A quem vai trazer o discurso de que estão a ser clandestinamente explorados? Esse é um outro tipo de debate. O Estado, oficialmente, ainda não os tem num processo de extração. Ainda estão em fase de montagem de equipamentos para que, no fim, de facto, haja extração dos recursos. O mesmo acontece com o gás. A previsão era 2025, mas por causa de algumas questões como a insurgência e também o Covid-19, foi adiado para próximos anos. Então, é preciso, numa primeira fase, nós percebermos isso, que isto não dá resultado a curto prazo, mas também é algo que dá resultados a longo prazo. Se nós formos a recordar, estamos a praticamente mais de um mandato em processo de montagem de plataformas na zona do norte para a extração do gás natural. Então, é só percebermos que até o estrangeiro leva muito tempo para montar. Ele quer mais dotado de tecnologia e tudo mais para montar isto. Então, nós também temos que levar o tempo que for necessário, mas com foco, com determinação, a saber que o plano a seguir é este e alcançando as metas dentro do projeto. Porque esta pressa que nós temos, eu vejo muitos jovens têm muita pressa em querer alcançar
a famosa satisfação da vida, e muitos deles acabam suicidando. Então o Estado não pode estar nessa dinâmica que os jovens, boa parte deles têm. O Estado tem que cumprir o seu tempo e de tempo a tempo vai verificando se estes projetos de facto estão a surtir algum resultado. E este resultado vai se verificando pouco a pouco. Primeiro a nível da localidade, e depois vai subindo para o distrito, e depois para a província, e depois a nível regional, e depois para o próprio país. Os outros detalhes aqui, que saltam muitas das vezes à vista de todos nós, é que os impostos que são coletados nesses locais onde temos essas indústrias, temos essas empresas, todos são canalizados para o centro, que é a cidade de Maputo, onde temos todas as instituições. Então daqui, depois tem que se processar e mandar-se para a província, e lá eles vão alocar, se calhar, nas infraestruturas que são de caráter estratégico para o desenvolvimento local. Então, mas eu penso que se fosse a província diretamente a administrar este processo, ela é que teria mais capacidade, a nível do governador ou do secretário de Estado, do administrador, de responder diretamente àquilo que são os anseios da população. Porque às vezes nós chegamos a uma localidade, o que queremos construir é uma escola, é um centro de saúde, e a população diz: não, nós não queremos isso, nós queremos uma ponte, nós queremos primeiro segurança, queremos uma esquadra, um posto policial. Então, respeitando as necessidades de cada localidade, é preciso que cada localidade tenha, se calhar, uma autonomia financeira para responder isso. Então, esses são processos, são feitos com políticas a longo prazo. A curto prazo é difícil. O presidente Chapo pode terminar o seu mandato pela nossa incapacidade de não compreender um plano que não gera resultados hoje, mas pode gerar amanhã, e dizermos que ele não fez absolutamente nada. E depois cairmos na velha história de reconhecer o bom pai amanhã. Hoje em dia há pessoas que dizem: o presidente Guebuza, afinal, estava a fazer um bom trabalho. Amanhã teremos pessoas a reconhecer que o presidente Nunes, afinal, estava a fazer um bom trabalho. Ou seja, nós só reconhecemos um pai depois de um tempo e quando vemos os resultados. De uma forma imediata, é muito difícil que as pessoas compreendam os resultados que, às vezes, são desenvolvidos a nível de uma administração política. Estamos em estúdio com o nosso convidado, analista político Alves Mulungu, com quem estamos a olhar para o futuro que se pretende para Moçambique nos próximos tempos, olhando para os países daqui da região. Estamos a ombrear ao pé de igualdade e, sobretudo, até a fornecer energia. Estamos bem localizados estrategicamente. A nossa posição dá para fazer alguma diferença com os recursos que nós temos, fora aos que já fez referência? Eu creio que sim, bem aproveitados, com políticas claras, bem estruturadas. Eu creio que sim, nós podemos alcançar bons resultados. Nós temos o corredor de Maputo, que é um corredor que movimenta muito dinheiro, bem aproveitado, bem racionalizado, pode de facto trazer resultados mais satisfatórios, porque temos resultados, mas é preciso maximizar os ganhos. É assim como funciona a economia, com maximização de ganhos. Eu creio que também o corredor da Beira, que fornece os estados da Interland, que usam o nosso porto da Beira, também pode ser maximizado. O maximizar, muitas das vezes, de um porto é fazer com que ele tenha mais capacidade de responder à demanda, à infraestrutura, neste caso a estrada, consiga escoar os produtos com maior flexibilidade. Responder os padrões internacionais. Exatamente. E respeitando e respondendo também os padrões internacionais. Olhando a nível regional, nós temos bons sinais e bons exemplos. Nós temos o Botsuana, que é um país que a longo prazo conseguiu, de facto, criar aqui um modelo econômico baseado na agricultura e na pecuária. E são esses setores que têm, de facto, garantido uma robustez do próprio Botsuana. É só para perceber que Botsuana tem a moeda mais forte regionalmente, mais forte que o Rand. Isto graças à sua capacidade
de olhar a nível interno e desenhar planos não de curto prazo, mas de longo prazo. Porque são esses, os planos de longo prazo é que trazem bons resultados. Mas também temos uma situação similar, que é de Moçambique, neste caso da prospecção de gás natural, é uma fase também de montagem, que é a questão de Orange, da bacia de Orange, que a Namíbia divide com a África do Sul. E o Instituto Nacional de Petróleo de Namíbia também ganha, ou seja, participa neste processo com cerca de 10%. O mesmo que a NH aqui em Moçambique participa. Então, temos este exemplo, temos esta ponte em termos de similaridades. É preciso que haja um engajamento entre os dois Estados, que troquem experiências de modo a robustecer este ramo. Que esses 10% cheguem como uma mais-valia para o próprio Estado, para que o Estado consiga proporcionar algo às suas populações. Depois temos a África do Sul. Eu creio que a África do Sul, eles olham para nós como sendo um bom cliente, ou seja, o nosso mercado é a África do Sul. Mas eu creio que a longo prazo nós podemos nos transformar em um mercado para os sul-africanos. É preciso que haja uma vontade neste sentido, porque a vontade política conta mais. Nós podemos nos transformar num mercado bem equipado para os sul-africanos. E já começamos a verificar, a nível da nossa cidade, da Baixa da cidade, temos lá muitos sul-africanos que vão, de facto, fazer comércio, porque eles já perceberam que aquela é uma zona de muita movimentação e que é muito propensa à criação de qualquer tipo de comércio. Depois temos outra situação que é mais política, um pouco similar à de Moçambique, que é a situação de Malawi e também a de Angola. A de Angola, porque temos o partido, o MPLA, que tem muita proximidade em termos históricos com a Frelimo, e, de facto, estando os dois no governo, ainda é possível estreitar laços, ainda é possível, de facto, partilhar alguma experiência, e essa experiência não só para robustecer, se calhar, o partido MPLA como tal, ou a Frelimo como partido como tal, não. Mas para trazer resultados para o próprio Estado, para responder os problemas. Hoje temos problemas no setor da saúde, temos problemas no setor da educação, temos problemas na questão financeira, ou seja, pagamento de salários. Então, isto tudo, se calhar, podemos ter resposta nos nossos países vizinhos em como eles ultrapassaram ou evitaram estes tipos de problemas. Então, e nós temos um país irmão, que é a Tanzânia. É preciso que Moçambique reaproxime-se à Tanzânia. É um país irmão que estendeu a mão para a luta de libertação nacional, que hoje estamos aqui a cantar a independência. Os nossos homens começaram lá em Naxangueia a criar a sua primeira base para fazer, de facto, a sua guerra. Então é preciso que Moçambique volte a reaproximar-se com a Tanzânia. Só para perceber a dimensão da importância da Tanzânia, foi o primeiro Estado que nós mantemos as relações diplomáticas. Para quem observa as matrículas dos carros CD, Tanzânia é 001, significa que foi a primeira embaixada. Então é preciso que nós voltemos a ter bons laços, porque nos fez bem no passado. Então, eu estou aqui em crer que nos fará bem. Tanzânia já tem um trem elétrico, aqueles que nós vimos nas Europas, e é muito bom. Se nós tivermos aquilo, no espaço de 100 km já é um ganho. Pode diminuir e encurtar a movimentação de bens e serviços. Então, eu creio que por aí, sim, a nível regional, ainda há uma possibilidade de ter ganhos, não só a nível da cooperação, mas também a nível de criação de infraestruturas estratégicas para garantir a longo prazo estes estádios do Hinterland. Moçambique, estamos já a caminhar para a reta final. Aqui Moçambique é que sonha para os próximos anos, considerando os recursos políticos, económicos, sociais e culturais que temos, com este sonho e desejo de ver Moçambique avançar? Bem, eu sonho com Moçambique realmente democrático. Quando digo democrático, eu sonho com democratas, pessoas que sabem de facto o valor de uma democracia,
que de facto simulam isto, onde as instituições têm o seu devido respeito e elas funcionam devidamente, onde a população tem um respeito para com as instituições, mas também sente-se seguro quando olha para as instituições. E também a nível social, eu espero um Moçambique que já tenha ultrapassado a questão do tribalismo. A questão do tribalismo, ela existe muito. O que eu gosto em Moçambique é que o tribalismo existe em debate. Em convivência, você não encontra o tribalismo. Ela existe em debate e em alguns sinais quando é para tirar algum tipo de proveito. Alguns interesses. Exatamente. Mas em convivência, nós dificilmente encontramos o tribalismo. Quando alguém de Maputo sai para a Beira, é bem recebido. Em Nampula, em Cabo Delgado, em Niassa, é muito bem recebido. E vice-versa. Então, eu creio que essa questão, que é uma questão social, ela, no futuro, não seja mais uma questão de debate para aquela atualidade, mas uma questão de reflexão. Ou seja, no passado, como é que nós fizemos para ultrapassar o tribalismo? Que haja mais monografias, mais teses para os estudantes de sociologia, antropologia, sobre essa questão. Espero também um Moçambique com uma economia bem estruturada, uma economia que obedece um padrão internacional, mas também que ela é muito clara e muito aberta democraticamente, porque quando não temos uma economia muito clara e aberta democraticamente, ela dificulta muito a movimentação dos empresários, porque os empresários não percebem de facto como é que alguns processos eles são tratados. Eles muitas das vezes só recebem os processos na sua mesa, mas que aquele processo ele como foi tramitado nas instituições, eles não sabem. Há sempre um freelancer, ou famoso ponta de lança, que vai fazendo essas facilitações. Então é preciso que haja mais abertura, que também se diminua essa ideia de ir às instituições e crie-se plataformas online para que as pessoas possam fazer os trabalhos devidos. Temos hoje plataformas que conseguem cobrar dinheiro para fazer pagamentos, por exemplo, carta de condução, para exame de admissão. Significa que alguns documentos nós podemos pagar também online. Então, espero que haja um melhoramento na nossa base de dados, há um aprimoramento na questão de tramitação de documentos a nível digital, e também espero que a nossa segurança, a nossa polícia, seja uma polícia mesmo para o cidadão, seja aquela polícia que sabe interpelar o cidadão, a polícia que quando aproxima-se ao cidadão, o cidadão não sente-se ameaçado, mas também que este cidadão, por sua vez, deve compreender o papel da polícia, deve saber ser e estar perante a polícia, para que a convivência aqui não traga choques como temos assistido. Espero um melhoramento também das nossas forças armadas, que é um braço militar muito importante para o nosso país. Não que haja uma previsão de que estaremos em guerra, mas que elas muito fortes servem de elemento dissuasor para qualquer tipo de movimentação ou de força estranha, estrangeira, que queira entrar no nosso país. Espero, acima de tudo, um sistema financeiro funcional. Esse sistema financeiro que nós temos, eu acho que ele não é muito funcional. É só vermos a questão da crise de divisa internacional que nós temos, que aqui ela gravita num cenário em que há uma acusação, há uma troca de acusação. O Banco Central diz que há divisa internacional, ou seja, a moeda de troca, que é o dólar, mas os bancos comerciais dizem que não há. Então, é preciso que haja uma clareza no nosso sistema financeiro para que os empresários possam, de facto, dar continuidade às suas atividades, tendo em conta esta clareza no sistema financeiro. E, acima de tudo, espero um Moçambique onde todos os moçambicanos não possam mais ter necessidades básicas. Eu espero que as escolas cheguem a todo o território, que haja a presença do Estado em todo o território nacional, que cresça em nós moçambicanos o sentido de Estado, e que essas escolas ensinem
as crianças desde pequenas o patriotismo, que ensinem a elas o valor de uma economia e quando se destrói uma economia, se impede a circulação de bens e serviços, colocando barricadas na estrada, o impacto disso, como é que ele é, e o que nós estamos a ressentir hoje nos nossos bolsos é, se calhar, em parte por causa destas questões. Então, eu espero Moçambique um pouco ciente daquilo que são as suas ações, mas um Moçambique comprometido com o desenvolvimento e, se calhar, para lá nós tenhamos arranha-céus na cidade de Maputo, arranha-céus na Beira e, se calhar, em Pemba e outras capitais, como Lixinga, como Tete e várias outras províncias. Que nós tenhamos tudo que tem em Maputo, que se expanda a nível nacional. O indivíduo de Tete não pode achar que as coisas só estão em Maputo, ele tem que ter isso na sua província, para que ele se sinta em Moçambique também, como nós nos sentimos em Moçambique. Ilustre, queremos agradecer por ter aceito ao nosso convite e volte mais vezes. Muito agradecido pelo convite e dizer a todos os moçambicanos que se encontram lá em casa, os 50 anos de independência não pertencem a um grupo isolado, pertencem a todos nós. O Presidente da República se esteve engajado neste processo de comemoração de 50 anos porque ele percebe a sua importância e o Presidente da República é presidente de todos nós, não é presidente de um grupo isolado, ele é presidente de todo Moçambique. Então, abracemos esta causa, comemoremos os 50 anos, que venham mais 50 anos de independência, que Moçambique não seja de facto assaltado por uma força estranha ou estrangeira. Muito obrigado por aqui. Ficamos, prometemos voltar na próxima ocasião com mais um ponto de debate que irá enriquecer o seu e o nosso conhecimento em torno do nosso país. Hoje tivemos em estúdio o nosso convidado, portanto, Alves Mulungu, e não tivemos o nosso habitual convidado também, Américo Sozinho. Assim, caro ouvinte e naturalmente telespectador, tenha um excelente fim de semana. Aquele abraço.